Bom, para quem não me conhece, me chamo Bruno, sou casado há 15 anos com a Leia, tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, a Ana Luísa com 16 anos, o Davi com 8. Sirvo aqui no Ministério de Intercessão e também no Ministério de Oração por Cura e Libertação, graças a Deus. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite e poder vivenciar essa palavra, porque o tema que nos convida, que nos faz um convite a uma vida nova, uma vida diferente, porque quando a gente tem um olhar voltado para Jesus, a gente não fica mais com o olhar que nós tínhamos antes. E eu fico muito feliz e confiante em Deus. Por quê? Porque o que eu ia fazer no final foi feito na oração inicial, o que eu ia completar na oração final foi feito agora no batismo. Eu fico satisfeito por quê? Sinal de que o grupo está com o coração unido. Então a gente está numa unidade. Eu fico muito feliz por isso. E confiante também, porque Deus até lá vai nos conduzir. É bom que reforça, com certeza, de uma nova forma. Então, o nosso tema de hoje é tempo de voltar para o Senhor. E eu convido você a ler a tua palavra lá em Oséias 14, no versículo de 1 a 9. E a palavra vai nos dizer assim, amém? Eu convido você a ler comigo esse primeiro versículo, colocando o seu nome no lugar de Israel. Vamos lá? Volta ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. No livro da palavra de súplicas, e voltai ao Senhor, dizei-lhe: perdoai todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente, queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. O assírio não nos salvará, não mais montaremos nossos cavalos, e não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos, porque só junto de vós encontra o órfão a compaixão. E aí vem a resposta de Deus: curarei a sua infidelidade, eu os amarei de todo o coração, porque minha cólera apartou-se deles. Serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como um lírio, lançará raízes como um álamo, seus galhos se estenderão ao monte, sua opulência igualará a sua oliveira, e seu perfume será como o odor do Líbano. E de Efraim virão sentar-se à sua sombra, cultivarão o trigo, crescerão como a vinha, e serão famosos como o vinho do Líbano. Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos? Eu mesmo, que o afligi, o tornarei feliz. Eu sou como o cipreste sempre verde, graças a mim é que produzes o fruto. Quem é sábio, atenda a essas coisas, que o homem inteligente reflita nelas, porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andam por ele, mas os pecadores neles tropeçam. E eu acho fantástica a pedagogia de Deus. Eu acho realmente muito fantástico, porque esse convite que Ele faz a nós de voltarmos para o Senhor, na verdade Ele foi feito na semana passada, mas Ele perdurou até hoje. Ele foi feito na primeira semana da quaresma, logo depois, quarta-feira de cinzas, a gente já ia iniciar com esse tema, com essa palavra, voltai para o Senhor. E me intrigou muito, porque assim, eu falei assim: nossa Senhor, essa palavra poderia muito bem assim, cair como está no tempo da quaresma mesmo, vamos voltar para o Senhor. Mas é muito além, porque a pedagogia de Deus,
ela nos leva a refletir o que nós estamos vivendo na quaresma e qual é o significado desse chamado para nós. Porque quando eles nos chamam, ele nos alerta dessa iniquidade, né? Então ele está chamando para voltar, isso é sinal de que nós estamos distantes. E se está todo mundo aqui ouvindo isso? Se está todo mundo aqui ouvindo isso? E ele está falando, volte. Isso é para alguns ou é para todos? E se é para todos, tem alguma área dentro de nós que está distante do Senhor. Tem algo dentro de nós que precisa ser convertido. Isso parece assim meio, a gente vai converter até morrer, isso é óbvio. Mas e aí? O que a gente faz com esse óbvio que a gente vai ter que converter até morrer? Porque o que eu ia conduzir no final era exatamente sobre a decisão. Mas ele antecipou, Deus quis antecipar a decisão. Eles já queriam entrar com vocês na palavra, decididos daquilo que Deus mostrou para você a converter, daquilo que foi conduzido. E a palavra vem dizer para a gente, né? Voltai para o nosso Senhor, teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. E eu preciso ter muito claro qual é o pecado que me faz cair. Porque no início dessa quaresma eu me enganei. Porque eu falava assim, eu quero uma verdadeira conversão. Eu preciso de uma verdadeira conversão. Eu joguei isso lá no colo dele. É isso que eu preciso. E quando eu li essa palavra, eu falei assim, mas o que precisa ser convertido? Muito claro isso para mim. Para voltar para Deus, o que eu preciso mudar? Porque é muito fácil jogar no colo de Deus e dizer, eu preciso de uma conversão, e ser generalista com as coisas, e dizer para ele, eu preciso de conversão. Ó, aqui, eu sou um pecador, mas aonde? Em que área da minha vida? É na minha sexualidade? É dentro da minha família? É no meu trabalho? É no meu relacionamento com os meus amigos? É um pecado que eu cometo comigo mesmo? Isso precisa estar claro para mim. Para que Deus tenha aonde tocar. Porque Ele só toca aquilo que você oferece, aquilo que você deixa Ele tocar, aquilo que você permite Ele entrar, a porta que você abre. E assim, por que eu falo que é um tempo favorável? Né? Deus nos dá esse tempo favorável. Eu ouvi uma fala, se não me engano, do Padre Abel. Ele falou assim, eu posso fazer um jejum fora da quaresma? Óbvio. A igreja sugere toda sexta-feira fazer um jejum. A igreja não sugere isso. Né? Mas quando você está fazendo isso dentro da quaresma, quando você está fazendo um propósito dentro da quaresma, de fazer uma revisão verdadeira de vida, de uma conversão, de voltar para o Senhor, existe já uma graça dispensada para este tempo de conversão. Ela já está sendo derramada neste tempo. Então não é à toa que o Senhor trouxe esse tema para nós. É tempo de voltar. E dentro da quaresma, porque existe uma graça sobre este tempo, existe uma graça sobre nós, ao qual nós temos que ficar atentos a isso. Né? E é interessante porque as decisões que a gente toma, assim como no início a gente tomou uma decisão, não sei qual foi a sua, mas as decisões que a gente toma vai determinar a nossa caminhada ao céu. Você tomou uma verdadeira decisão? Você só fez uma oração? Você só foi deixado conduzir? Você estava inteiro nessa oração? Você estava preocupado com outra coisa? Você estava lá no serviço ainda, ou você estava em casa, ou você estava na como você vai embora? Porque a gente não pode deixar passar nenhum momento
que nos conduza, que nos favoreça a voltar para Deus. E a gente teve um momento fantástico agora no início de tomar uma decisão. Eu tomei? Qual? Está certo, ele diz você, não, eu tomei essa decisão, Senhor, de que isso aqui vai ser diferente. Ou foi uma oração muito bem conduzida? E é preciso tomar um cuidado muito grande, porque existem decisões que nós tomamos quando nós estamos no deserto. E quando a gente está no deserto, a gente costuma fazer umas besteiras. Né? Quando a gente sente realmente que está longe de Deus, quando a gente acha que Ele não está escutando, quando a gente acha que Ele não está perto, que Ele enfim, você não está ali e você não sente a presença de Deus. E você está numa turbulência muito grande. É preciso ter muito cuidado com as decisões que tomamos neste tempo. E quando eu li essa frase, né, essa palavra, na verdade, deserto, me lembrou de um artigo que eu li do Padre Paulo Ricardo, que ele falava do número 40 na Bíblia. Ele ia falando assim, né? O que é o significado do número 40? Ele colocou algumas situações que aconteceram com o número 40. Né? Dentre eles, lá no Antigo Testamento, quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, quando os israelitas, depois que foram, né, libertados lá do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. Né? Quando Deus adia a destruição de Nínive, né? Então assim, esse número 40 é muito forte, e a frase que ele colocou depois, que eu falei, meu Deus, como é forte isso, que ele botou assim: cada um dos fatos mencionados marca uma nova era na história da salvação. Cada um dos fatos marca uma nova era no nosso caminho de salvação, e nós estamos no tempo favorável de 40 dias de reflexão, para que esse marco seja favorável para a sua salvação. Se você tem viver, se tiver claro aquilo que precisa ser convertido, se a minha decisão de voltar para o Senhor for verdadeira, se eu não desperdiçar cada momento que eu preciso viver, que me leve a Deus, a gente precisa estar atento. Outro dia eu fui a uma capela, fui conversar com o sacerdote. Aí eu fui numa capela, estava lá o Santíssimo, mas não tinha ninguém na igreja. E eu cheguei e sentei assim. Aí eu prestei atenção no Santíssimo assim. Jesus estava exposto em cima. Aí eu olhei assim, Jesus está exposto ali? Mas eu olhei para lá, olhei para lá, não tinha ninguém. Eu falei assim, mas Jesus está ali? Eu falei, caraca, ele está ali exposto. As pessoas andando lá fora, eu falei assim, nossa, Jesus está exposto. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. E eu pedi para Deus, diante do estudo que eu estava fazendo, dá clareza daquilo que eu preciso converter no meu coração. E que a minha decisão seja uma decisão decidida, redundante, mas é uma decisão firme daquilo que eu preciso converter. Porque muitas vezes a gente tem um ganho, sabe, assim, quando a gente está vivendo um pecado, a gente tem um pecado que a gente, às vezes a gente está ali, a gente tem consciência e está lutando, né? Está lutando com ele lá. Mas quando a gente vai observar, por que eu peco de verdade? Qual é o motivo de eu pecar? Que aí eu ia entrar na questão da vida interior. Alguns pecados precisam ser renunciados, é verdade. Eles precisam ser renunciados, precisam ser repreendidos. Quando você sabe qual é o pecado, eu tenho a tentação de olhar uma mulher bonita quando passa, de olhar de cima e embaixo, fazer um raio-x de mulher. Então, se eu sei disso, eu preciso me preparar. Chegou, vira. Aí é estratégia. É a estratégia de como você romper com o pecado. Você ser estratégia naquilo
reconhecer. Mas existem também aqueles pecados que te conduzem a lugares, mas na verdade eles precisam também de uma cura interior, né? Que foi conduzido agora há pouco de uma cura interior. Porque se você parar para pensar, eu caio na masturbação. Por que eu caio na masturbação? Com certeza, na maioria das vezes, deu uma oportunidade de estar sozinho, aí o pensamento voa. Aí você vai ver, mas qual é o sentimento que você está tendo? Poxa, eu estou me sentindo frustrado. Toda vez que eu me sinto frustrado, dá vontade de me dar essa tendência a pecar. Então Deus tem que entrar nessa frustração. Qual o motivo dessa frustração? É onde que Deus tem que entrar. E muitas vezes o pecado é vencido pela oração, pela cura interior, de você ir cavando. Qual é o verdadeiro motivo de estar caindo neste lugar? É onde Deus precisa entrar. É onde Ele precisa mexer e curar. E é tempo de reconhecer para mudar, né? Assim como tem aquela frase de Santa Teresinha, né? Quando estavam rezando e Deus mostrou essa frase para nós: vou viver meu céu fazendo bem na terra. Vou viver meu céu fazendo bem na terra. Ou seja, aquilo que ela já estava contemplando lá já estava sendo vivenciado aqui. E é possível. E é possível. Né? Então, nós temos que lutar, meus irmãos. Nós temos que lutar. Para voltar para o Senhor, neste tempo favorável, nós temos que lutar pela santidade. Com unhas e dentes. Estratégias. Estratégia de oração, estratégia de entender de onde eu preciso correr, quais são as minhas tendências, para que aí sim, de fato, eu tenha uma verdadeira conversão. Então, convido vocês a ficarem de pé.